Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cartas na Mesa, hoje com uma convidada ilustre, a dona Janete Toigo, que tem só 30 anos de experiência na área hospitalar. Inclusive foi recentemente nosso jornal local que fez uma bela entrevista com a Cláudia Lembo, uma excelente jornalista. Janete, obrigado por ter nos dado o privilégio da sua visita. Vamos falar um pouco de saúde de um modo geral. Ok. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito bem. Janete, nesse idas e vidas administrando o nosso grande hospital da cidade, que é único, tiveste aqui já em 2004, 2008, 4 anos, né? Naquele período ali, o que tu nos conta? Como é que tu achou o hospital e como é que tu deixou ele quando tu saiu? Quando eu cheguei em 2004, o hospital chegava a ser deprimente, pelo aspecto dele que ele tinha parado no mundo e também com alguns probleminhas assim, financeiros, enfim, que tinham ali de épocas de parcelamentos e alguns empréstimos que vinham acontecendo ao longo do período, para pagar 13º, enfim. Foi assim que eu peguei o hospital em 2004. Mas durante esses 4 anos e meio foi um trabalho maravilhoso. Eu sempre digo que eu sempre fui muito feliz nos lugares, dos hospitais que eu passei, porque a gente conseguiu fazer muitas realizações e uma equipe que pegou junto. E aí aconteceu o hospital. Nós conseguimos sair assim de um endividamento de 13º para, em 2008, quando eu saí, eu saí daqui do hospital com superávit de quase R$1 milhão de superávit. Então, com empréstimos pagos, e ainda eu saí em maio, no final de maio de 2008, e nós já tínhamos assim parte do 13º salário daquele ano depositado para pagar. Eu sempre dizia assim para o nosso financeiro, olha, todo o convênio de IP e outros convênios vamos depositando para poder chegar no final do ano e já ter o 13º garantido. E foi assim que aconteceu. E eu saí em 2008 com R$1 milhão de superávit no hospital. Muito bem. Então o hospital nesse período tinha lucro e tu pegou numa situação já um pouco, assim como todos os hospitais do Brasil, todos os hospitais, né? A situação delicada, porque estavam se fazendo empréstimos para pagar os 13º anteriores. O hospital não tinha nem computador. Em 2004 só tinha um computador no pronto-socorro. Olha só. E aí assim, foi com a minha chegada que nós conseguimos fazer rede lógica e começar a inovar, adequar o hospital dentro dos rigores da vigilância. Fazer uma gestão profissional. Uma gestão profissional, porque tinham muitos apontamentos da vigilância sanitária, porque o hospital estava muito irregular. E nós conseguimos acertar, inclusive, nós tivemos diversos certificados que estão lá no nosso auditório do hospital, de melhor atendimento SUS que nós ganhamos no estado, de serviços prestados para o SUS, para a comunidade. Então o hospital ele foi assim premiado nesses períodos 2007, 2008. Porque de 2001 a 2008 era a gestão de um prefeito que era político e é ainda político, mas não fazia ingerências no hospital, pelo que eu sei, né? O presidente tinha uma autonomia total. E não tinha cargos, né? Isso tu te lembra? Sim, da época? Lembro disso. Tanto que na minha época, quando eu entrei ali, também nós tínhamos uma ótima relação com o prefeito, o secretário da saúde, mas não tinha gerência. Tinha-se um bom diálogo, um bom entendimento e nós negociávamos muito bem. Por isso que o hospital também conseguiu alavancar, né? Eu hoje, assim, se eu pudesse fazer um busto na frente do hospital, eu faria 2 bustos. Um para o seu Cezino Portolan e outro para o seu Bolivar Antônio Pascoal. Então, quando eu entrei, o seu Cezino Portolan era o presidente na época. Depois passou para o seu Itacir Sebem, mas era o seu Cezino Portolan, sim. E o Sebem, pelo conhecimento que a gente tem desse amigo aí, que se tornou ao longo dos anos, ele é um gestor muito contador, que se diz, né? Números. É importante isso. E os números não mentem, né, Janete? Não, os números não mentem. Em 2008... Eu tinha um balanço ali, que um ano, não sei se for anterior a isso aí, que tinha até um superávit de lucro, né, no caso, de R$1,5 milhão, né? E aqui está me falando que em 2008 era R$1 milhão, né? Isso aí. Então, o antes e durante o depois foi só alegria até 2008. Foi, claro, com todas as dificuldades, com toda a complexidade do hospital. E assim, o pior é que quando eu cheguei aqui em Farroupilha,
eu não conhecia ninguém, eu passei pela entrevista ali do conselho, da diretoria, eu me lembro, acho que tinha o prefeito também na entrevista, eu não conhecia ninguém, sim, absolutamente. Veio só com a cara e a coragem do profissionalismo. Exatamente, só, pura e estritamente o profissionalismo. Muito bem. Isso aí. Janete, tu voltaste agora então, né? E infelizmente pegou um outro, em função pior ainda do sistema brasileiro de saúde, né? Tu pegaste um problema bem maior, né? O que tu encontrou na tua volta ali? Qual era a situação do hospital, de funcionalismo, de dívida? O que tu te lembra nesse 2017 ali? Eu entrei em 1º de março do ano passado, de 2017. Eu acho que eu fui corajosa, acho que eu tive uma coragem que nem eu sabia que eu tinha. Mas tu sabia que o problema era grande? Nossa, mas não tanto. Não tanto. Porque quando a gente vê assim, olha, tem um endividamento de 40 milhões, se deve para todo mundo. Na primeira semana que eu estava no hospital, eu não conseguia trabalhar porque eu tinha fila de credores. Todo mundo estava cobrando tudo do passado. 2017. De 2000, isso aí. Que mês de 2017, tu lembra? Que tu começaste? Em 1º de março de 2017. Março de 2017. Vai fazer 2 anos, aqui 3 meses praticamente, né? E assim, o endividamento muito grande, também um certo sucateamento, mas eu costumo dizer, a questão financeira é pesadíssima, porque o hospital é muito complexo, mas a resgatar a moral dos funcionários, da equipe de trabalho dos médicos, porque nesse período passado, ali de 2015 e 2016, pelo que eu vi no histórico, foi terrível. Foi um período que médicos foram mandados embora, pessoas foram mandadas embora. Sem pagar nada. Sem pagar nada. Contraíram empréstimos para pagar bancos. Foram feitos empréstimos altíssimos, mais de 15 milhões só de duas instituições bancárias com juros altíssimos, impagáveis. Inclusive um dos gestores tomou dinheiro no banco, não pagou fornecedores nem médicos e foi pagar banco. Né? Isso a gente tem conhecimento. Eu só sei que eu encontrei uma situação caótica que realmente eu disse, não, eu vou ter que ter coragem, porque o negócio estava terrível e assim, e todo o clima que tinha sido criado, né? Imagina. Então, eu disse assim, a gente teve que procurar resgatar a instituição novamente, de todo o desgaste que ela passou, e a questão dos funcionários, da equipe multidisciplinar dentro do hospital. Porque essa também teve... abalada. Ficou abalada devido a tudo o que aconteceu, né? Imagina. Intervém, depois sai, deixa de endividamento, todo mundo reclamando. Mas assim, foi assustador. E eu costumo dizer que o hospital devia, ainda deve, quase para todo mundo, assim, de chutar um paralelepípedo e tá devendo para ele também. Mas o ano passado nós devíamos para todo mundo, mas para todo mundo, não tinha para quem não se devesse. Qual era a dívida, né, quando tu assumiu ali? 39 milhões. 40, vamos arredondar. 40 milhões. 40 milhões. Hoje está em quanto, Janete? Hoje nós conseguimos chegar a 26 milhões. Qual foi o segredo de diminuir 14 milhões em 2 anos? Então assim... o ano passado foi um ano de tsunamis, tinha tipo um fogo e nós vivíamos ao redor desse fogo. Só bombeiro? Só bombeiro, só apagando incêndio. Este ano nós conseguimos trabalhar um pouco mais o planejamento, a gente conseguiu pensar um pouco mais. A gente atravessou essa crise no final do ano de fecha, não fecha hospital, porque não tinha mais de onde tirar. E graças a Deus, né, alguns empresários aqui, na pessoa física, emprestaram dinheiro e nós já devolvemos. Poucos empresários, né? Poucos. Poucos. Quando alguns é muito, mas foram poucos. Poucos. Tá. Janete, assim, e o hospital só não fechou em função desses empresários, poucos empresários, e dos verbas que veio... As verbas parlamentares. E foi em torno de quantas verbas? As emendas parlamentares chegaram a 3 milhões. Mais de 3 milhões. Então foi isso que conseguiu segurar o hospital esse ano aqui. E eu digo assim, segurar o hospital, porque, Glacir, nós trabalhamos sempre com 3 pilares básicos para poder trabalhar. E foi isso que eu falei para os credores o ano passado, quando eles vinham lá na sala me cobrar. E principalmente assim, o fornecedor, né? Ele depende daquilo ali também, né, Janete? Devíamos até para oxigênio, para todo mundo, para a água que era fornecida para o hospital, para todo mundo, para os fornecedores locais, os de fora também. E tu conseguiu convencer eles a ser teu parceiro? O que eu disse para eles? Olha, eu não tenho esse fio de bigode, mas a minha palavra, e vale... Eu vou pedir para vocês uma trégua, vamos trabalhar com o presente nós estamos cumprindo rigorosamente,
Mas o passado vocês me deem um tempo para a gente conseguir reestruturar, buscar um equilíbrio e daí começar a pagar. Então, alguns desses credores entenderam, colaboraram, equipes médicas, inclusive, os anestesistas e tal. Então, eles não judicializaram a dívida e eles estão trabalhando e contando que a gente consiga pagar a dívida que você tem com eles daqui para frente, enfim. Porque a gente já tem um fluxo de caixa até 2031 previsto. Isso é planejamento. A outra parte agora, nós vamos buscar um planejamento para ver o segredo de diminuir 14 milhões em 2 anos. Eu acho que tem gente que vai gastar o chinelo até Caravaggio. Fazer um pequeno intervalo. Vai sim. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Caxias e Farroupilha. Então, Janete, a gente queria ver contigo assim esse planejamento feito, principalmente no ano passado e nesse, né? Pelo que se viu, é um milagre, né? Você vai pagar alguma promessa em Caravaggio? Vamos. Quarta-feira de tarde, depois das 16 horas, nós vamos a Caravaggio a pé. Nós vamos sair lá do... Como é que é? Beijo gelado? Beijo frio. A gente vai sair de lá, vai ir a pé e vai retornar a pé até aí. Assim, mas uma galera do hospital. Para agradecer as emendas que a gente recebeu e por todas as vitórias que a gente conseguiu neste ano. Porque para quem está fora não entende a dimensão do que foi conseguir essas vitórias para o hospital. É um tsunami. É o tsunami, exatamente. Janete, tu conseguiu motivar a equipe para fazer esse planejamento e tu teve ajuda externa também? Como é que foi essa ajuda externa? Nós tivemos ajuda de um consultor que também trabalhou o ano passado, logo no começo, quando eu cheguei no hospital. São consultores que trabalham na consultoria do organizacional mesmo. E aí a gente desenvolveu o planejamento estratégico. A Elizabeth, na verdade, fez todo o planejamento e agora nós estamos executando o planejamento estratégico. E, claro, eu estava te falando do fluxo de caixa até 2031. Nós fizemos uma previsão até lá, prevendo que os nossos empréstimos acabariam em 2021. E aí que a gente conseguiria pagar os médicos de volta. 21 falta 3 anos? Porque uma eles dívida, foram feitos em 2015, né? De uma dívida de 40 milhões, em 5 anos tu conseguiu resolver. O nosso medo é que perca você para o Alberto Einstein. Olha só, Glaci, daí eu tenho que dizer que, claro, não é só endividamento de instituições bancárias. Eu falei 15 milhões, mas 15 milhões é o valor principal. Porque o problema era as taxas de juros pós-fixadas que nós tínhamos com uma instituição bancária e com a outra também. Era um horror. Quase 500 mil por mês de empréstimos. Impagável. Impagável. Mas assim, como a gente tem um grupo de fé na nossa diretoria, né? Que o Dr. Nelson voluntários, né? Totalmente voluntários. Totalmente voluntários. E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Um parênteses pelo seguinte, ó. Quando o atual gestor aqui fez a intervenção no hospital, inclusive colocando polícia sem necessidade, o presidente não era remunerado, ele botou um gestor da confiança dele, que gestor nunca foi, nem o prefeito é gestor, nem esse que ele botou lá, ganhando 7 mil reais. Tá? E teve um período no hospital, durante essa intervenção, que tinha 2 gestores ganhando 20 mil cada um. Quer dizer, o prefeito, que é médico, tira um presidente que não era remunerado e bota 2 gestores ganhando 20 mil cada um. Deu o que deu, o caos que deu, né? Tirar empréstimo para pagar bancos em vez de pagar fornecedores e médicos, e depois deu toda aquela confusão de até a UTI ter um período que foi fechada porque não tinha plantonistas na UTI. Quer dizer, um gestor, um médico que se diz gestor, quase fechou o hospital. Desculpe, Nath, mas eu precisava falar isso aí, né? Então, com relação a esse planejamento, tu reuniu a equipe e planejaram até 2021... 2031, na verdade, o fluxo de caixa, tá, né? Mas 2021... Mas a grande sacada foi esses empréstimos que a gente conseguiu suprimir os 2 empréstimos. Na base de negociação. Na base de negociação. Muita negociação, mas muita negociação. E muita pressão de grandes empresários, de poucos grandes empresários. Exatamente isso. Nós temos isso, que... porque assim a gente vê o empresário em si, ele já paga muito paga muito imposto, paga tudo, mas assim, é que nem o seu Colombo disse outro dia, né, Janete? É impossível o único hospital da cidade fechar
E a responsabilidade é sim do prefeito, ele tem que botar dinheiro lá. E pelo que eu vi agora nos recentes pronunciamentos, até a primeira-dama está se metendo agora achando que é economista, né? Ela só é farmacêutica, né? Então ela tem que baixar a bola, saber que gestão de hospital não tem nada a ver com administrar uma farmácia no bairro. Isso aí não é assim que funciona. Então assim, ela tem que ser mais humilde e conversar com o hospital, ver os números do hospital e não ir para a imprensa e ficar dando essas declarações que só desagrega, né? E não contribui em nada. Então assim, Janete, com relação a... Eu queria falar das voluntárias. Tá? Que grupo é esse? Então, é um grupo de 15 mulheres que trabalham em prol do hospital. Mas elas trabalham em prol do hospital na questão da infraestrutura. Então, como eu digo, elas trabalham muito, elas promovem eventos, né? E elas estão sempre ali ajudando em tudo que é necessário. Tudo que elas conseguem arrecadar de valores, elas não dão para o hospital o dinheiro, não. Tudo é revertido em infraestrutura. Compra de equipamento, conserto de equipamentos, enxoval hospitalar. Toda essa parte necessária, essa parte de apoio ao hospital, elas se reúnem e aí elas votam. Sim, não, isso vamos fazer, isso não vamos fazer. E elas acabam bancando. A pintura de fora, inclusive. Foi, o telhado, para-raios, o calçamento interno que está tendo lá na parte que vai para a nutrição. Algumas pessoas até criticaram, a gente acompanha bastante nas redes sociais, algumas pessoas criticaram, estão pintando o hospital e não tem recurso lá dentro. Gente, eles estão fazendo a parte delas, elas acham que aquilo ali é importante para resgatar a autoestima, para resgatar um monte de coisa que faz parte da credibilidade. Então, isso é voluntário, então tem que entender elas, né? E é importante isso aí, Janete, quer dizer que elas arrecadam o dinheiro da rifa, por exemplo. Deu quanto a rifa que o Fabiano deu de... 500 mil, né? Parece que deu isso, sim. E esse dinheiro, todas elas administraram, só elas. Não que elas desconfiem da atual administração, mas é um critério delas. É o regimento da associação dela, do grupo delas, é o regimento delas, assim, que elas só investem em infraestrutura do hospital e elas ajudam nessas questões. E claro que é muito importante, como tu falaste na questão da pintura. É claro que melhorou a autoestima do hospital, porque o ano passado o clima interno do hospital, como eu te disse, nós estávamos no meio do tsunami, até os funcionários, os colaboradores estavam, fica, não fica, vai fechar, não vai fechar, uma insegurança total. Quando tu vê que o hospital tá pintado, tá limpo, tá bonito. Estão renovando. Tá renovando a autoestima, claro que melhora. E a credibilidade também, claro, dos pacientes. Isso. Olha onde é que a gente trabalha num ambiente de dor. Claro. Eu digo, não é uma pizzaria que a gente vai e fica feliz, não. A gente trabalha num ambiente de dor. É difícil manter a motivação do grupo, porque a gente trabalha com isso. Claro. Não é fácil, são muitas equipes diferentes. E eu sempre digo, o hospital é muito complexo, porque um hospital congrega diversas microempresas dentro dele, totalmente distintas umas das outras. Cada área é uma empresa. É isso aí. É uma empresa. Muito bem, Janete. Eu queria resgatar uma pergunta assim que ninguém ainda achou a resposta. O prefeito, durante a sua intervenção, disse que ia fazer o hospital 100% SUS. Tu imagina o que é um hospital só 100% SUS? Olha, não é muito fácil fazer o hospital 100% SUS, porque nós temos o Hospital Geral de Caxias. E ele já é a referência para os 49 municípios de abrangência. E vive como lá? A verbas? Eles vivem com verba estadual, somente. Claro, o município de Caxias contribui com alguma coisa. Mas esse é o nosso hospital regional. Esse é o nosso hospital regional. Farroupilha não comporta um hospital 100% SUS. Não tem nem condições de ser pela economia da cidade, pela população da cidade, não tem por que ser. Esse me parece que foi um dos motivos dos médicos terem ido embora, né? Inclusive da Unimed ter aberto o PA lá, né? Que hoje vem pessoas de Caxias fazer cirurgias no PA aqui, né? De tão bom que ficou, quer dizer, o hospital então perdeu com a intervenção. Muito, porque teve essa retirada dos médicos de convênio, que é o que ajuda a sustentar o hospital. É o que dá lucro. É o que dá lucro, a gente precisa dos convênios. A gente atende ao SUS sim, porque nós temos um contrato com o município, nós cumprimos ele rigorosamente,
E neste contrato nós temos que ter 51% de produtividade para poder receber o valor. Se o município não tem demanda, a minha produtividade cai, obviamente eu não vou receber. Além de cumprir 26 metas quantitativas e qualitativas para mim poder receber o valor integral. Olha só. Eu tenho que trabalhar para receber, é isso, né? Certo. É esse o contrato que nós temos com a gestão plena desse município. É uma gincana diária para resolver isso. É uma gincana. Então a intervenção, mais uma vez, se comprova que realmente foi um fracasso, né? Realmente ela não foi positiva, porque do jeito que nós encontramos o hospital, ela não foi positiva. É umas palavras bonitas, né, Janete? Mas a incompetência campeou, diria o gaúcho ali, né? Janete, assim, no teu dia a dia lá hoje, assim, fora essa falta de dinheiro, né? O que mais, assim, que é a tua maior dificuldade hoje no hospital? A falta de dinheiro significa tudo, porque né? tudo eu tenho que trabalhar com a palavra não. Eu só trabalho com o tripé que eu digo. E desse tripé eu tenho que elencar só prioridades, eu tenho que trabalhar com prioridades. O que é prioridade? Materiais e medicamentos para o paciente. Jamais o paciente tem que ser prejudicado. Tudo para o paciente. Folha de pagamento e honorários médicos. Eu tenho que pagar as empresas médicas que trabalham lá dentro na UTI, no pronto-socorro, os cirurgiões, os clínicos, laboratórios, enfim, todo o serviço para que aconteça o atendimento do hospital. Então, assim, essas são as prioridades. Comprar materiais e medicamentos, sempre elencando prioridades, e a todo momento chegar lá, estragou a autoclave, o que nós vamos fazer? Voluntárias. Acabaram de arrumar uma, né? É que assim, ó, equipamento hospitalar, é tudo equipamento muito sensível. E quando eu entrei em março... E caros, né? E caríssimos, Glacir. E quando eu entrei em março, vale registrar, estava tudo sucateado porque o hospital não estava trabalhando. Só estavam fazendo cesárea de urgência e uma que outra cirurgia de urgência. Porque o hospital devia para todos os médicos, então eles estavam deixando de trabalhar lá dentro. Então, já tinham deixado. Trabalhando onde iam receber, né? 10 meses sem receber, ninguém mais estava trabalhando lá. Então, assim, ó, respirador precisava calibrar, carros de anestesia para calibrar. Isso é caro, porque é tudo serviço de engenharia. Imagina. E vamos lá, vamos trabalhar. Então, tudo foi assim. E nossos equipamentos, claro, não são novos. Então, a todo momento, eles dão manutenção. Então, isso é um desafio muito grande. E o ser humano, Glacir, o ser humano, ele está com tolerância zero. Então, assim, a nossa matéria-prima é o ser humano, o nosso cliente é o ser humano, a nossa linha de produção é o ser humano. E é muito importante... Está cada vez mais difícil de lidar, né? Está cada vez mais difícil de lidar, porque todo mundo só pensa nos seus direitos e esquece um pouco dos seus deveres, né? Então, assim, tem rotatividade de funcionários, porque eles ficam pedindo rescisão indireta por conta de que o hospital não depositou os fundos de garantias do passado, que faz parte do nosso endividamento. Claro. Então, tudo isso vai criando conflitos, às vezes desnecessários, mas enfim, tudo é muito desafiador. Não tenha dúvida, tem que ser uma gincana mesmo. Todo mundo cobrando tudo e a gente... O hospital tem necessidades ilimitadas e os recursos são limitados. Com certeza. Janete, viu? Já passou 20 minutos do nosso programa, vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Caxias e Farroupilha. Janete, eu queria te pedir assim, na parte final, para te comentar um pouco, com relação a essa dificuldade de recursos, como é que estão os pagamentos com relação aos médicos, ao 13º, aos funcionários? Como é que tu vai fechar o 2018 agora nessa parte? Então, eu estou aguardando uma emenda que é do Covate Filho e o Estado passou sexta-feira, porque nós estamos com atraso no Estado desde agosto, então o Estado repassou agosto. Eu vou conseguir fechar 0 a 0 esse ano, se vier essa emenda de Covate Filho, que ela já está empenhada, é 250 mil. Por 250 bota a vida em dia. Mas sempre frisando, Glacir, o tripé, as 3 prioridades que eu trabalho. Folha de pagamento, honorários médicos, materiais e medicamentos. Alimento, a gente tem recebido muita doação.
Na base do passar o chapéu. Passar o chapéu, é isso aí. Eu não posso ter essas despesas, não posso porque eu não tenho de onde entrar. E na alimentação, fora as voluntárias, tem mais doações? Tem doações, tem os municípios da região que nós somos referência, Nova Roma do Sul, Bom Princípio, eles estão sempre doando. Nova Roma do Sul é um parceirão nosso. Olha só. Meu Deus, ele toda semana quantos habitantes tem lá? 5 mil, nem isso? Não tem 5 não mil tem, habitantes, né? não. Olha aí, ó. Tem 4 mil. É porque eles não têm hospital, né? Não, mas eles têm um postão 24 horas lá. Funciona. O prefeito veio aqui no outro dia. Olha só. O prefeito, o secretário da saúde, que é chefe de gabinete, secretário da saúde e vice-prefeito. Por isso que dá certo. 3 em 1. Mas eles são muito legais, são muito parceiros nossos. A gente, tudo que falta é só ligar, eles estão mandando. E tem um empresário lá dos Pincéis Roma, doou um valor para o hospital também. Olha só. Manda assim, doações de suco. Enfim, toda semana eles estão mandando. Na parte de alimentação, tu não está comprando nada quase. A gente compra assim um perecível, a carne, claro. Assim, e sempre priorizando os pacientes, né? Para eles, as dietas deles. Nessa parte não tem reclamação. As pessoas, inclusive eu fui visitar no sábado aqui o Clóvis Anfeliz, nosso prefeito, um dos grandes gestores do hospital. Esse aí merece também, no mínimo, um busto também. Porque esse prefeito pegou na pior época, porque o hospital era público, era privado, e ele pegou e ali deu início para o Pascoal depois arredondar o hospital. Tu já visitou ele lá? Não, eu nem sabia que ele estava internado. Porque eu não fico sabendo dos internados. Não dá se alguém tempo. Não me diz. Não dá tempo. E se alguém não me diz, eu não tenho mas assim, eu tenho certeza que se tu fores visitar ele, vai ficar muito feliz. Vou sim. Ele é assim uma pessoa iluminada, tá? Bom. É um cara assim que ele estuda muito qualquer os assuntos. E ele foi peça fundamental no hospital. Sim, já ouvi falar muito, muito. Ele é pai das gêmeas lá que controlam a escola lá de Nova Milano. Lá. Sim. Mas assim, Janete, eu queria aproveitar esse tempinho que falta aqui para te falar do Dr. Leonardo Butomesso e do Dr. Dal Ponte, que fizeram uma cirurgia de referência num hospital que todo mundo diz que está quebrado, que vai fechar, blá, blá. Como é que se consegue fazer uma cirurgia de referência num hospital com todas essas dificuldades? Mas as dificuldades, eu quero dizer que elas são financeiras, de institucionais, assim, mas o hospital em infraestrutura, ele está ótimo. Está funcionando. Nós temos uma das melhores UTIs da região. Está funcionando a pleno. A gente se compara a Caxias, está funcionando a pleno. Ele está com ociosidade na internação, porque agora é uma época de queda, né? Parece que as pessoas adoecem menos, enfim. E vão para a praia, né? E vão para a praia, e daí esvazia a cidade, né? E assim, o hospital, é por isso que diminui a internação. Mas o hospital está a pleno. O pronto-socorro, com equipe nova desde o ano passado, são 2 médicos clínicos 24 horas atendendo, pediatra nos contraturnos. E essa cirurgia que tu falaste do Leonardo e do Dal Ponte, eles fizeram na semana retrasada uma cirurgia inédita aqui na região, e vale a pena conversar com eles porque ela é diferente de tudo e muito positivo para o nosso hospital. Nós temos capacidade para chegar à alta complexidade tranquilamente, mas a alta complexidade tem que ser viável, né? O hospital já perdeu muito ao longo desses anos, nós não podemos errar mais. Não adianta inventar serviços novos que não vão trazer receita para o hospital. É isso aí. Porque o nosso planejamento estratégico, o nosso objetivo principal é tornar o hospital econômico e financeiramente viável. Então nós temos que trabalhar para isso. Muito bem. Janete, eu quero mais uma vez agradecer pela tua presença. Já passou esses preciosos minutos e não conseguimos falar nem 10% do que a gente gostaria. É verdade. Eu te deixo com as tuas palavras finais, depois eu faço o encerramento. Tá bom. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e agradecer muito também a toda a comunidade que ouve a TV Cidade, e dizer que o nosso hospital, ele é um hospital muito bom, ele é ótimo, ele é a referência para 12 municípios da região e ele tem capacidade para atingir outros patamares. Mas tudo depende da nossa vontade. E fazer um pedido muito especial, que os nossos médicos da nossa região, da nossa cidade, que retornem, né, os que ainda não retornaram, retornem ao nosso hospital, porque ele está a pleno e nós estamos ali para fazer o melhor para a comunidade. E o hospital é nosso e vai ficar cada vez melhor, Glacir. Eu acredito. Muito obrigada por tudo. Eu acredito nisso. Tivemos a oportunidade de mostrar como é que se faz muito com muito pouco.
e principalmente com muitos problemas. O então prefeito, que se disse um gestor, para mim não passa de um incompetente, porque o médico teria que tratar a saúde com mais cuidado, com mais amor à profissão que ele declarou. Infelizmente, o nosso prefeito, ele é um mau gestor, porque ele gasta muito com secretarias de turismo, a cidade está tirada. Com secretaria de meio ambiente, que não vai para frente os processos. Com secretarias. Então ele consome os nossos preciosos 220 milhões por ano com cargos e salário para os seus colegas e amigos. E ele sim, juntamente com sua equipe, é o responsável por ter deixado o hospital nessa situação. Porque quando ele pegou, não tinha toda essa dívida. Pelo contrário, tinha 12 ou 13 milhões de dívida e largou com 40 milhões. Então isso é incompetência. Dizer que pegou o barco andando com problemas, que não sei o quê, ele foi incompetente para resolver os problemas. Ele teve muito tempo para resolver e não resolveu. Então assim, ó, saúde é problema em todos os municípios, principalmente com gestores incompetentes que nem esse nosso prefeito, que em vez de priorizar a saúde, prioriza cargos e salário dos seus companheiros, criando secretaria, etc. Muito obrigado, até a próxima.